Uma boa tarde a todos, sou engenheiro especialista em patologia das construções Lincoln Camilo, estou aqui com o engenheiro Renato, também atuando na parte aí de recuperação estrutural. Nós estamos aqui em Parelheiros, no bairro da Barragem, né, no Seminário Maior. Estamos fazendo um estudo aprofundado sobre anomalias de ordem estrutural. O que chegou para nós aqui era um surgimento de diversas fissuras nessa edificação. A gente está falando aí de uma edificação de aproximadamente 900 metros quadrados, somente no pavimento térreo, e as fissuras que começaram a surgir são fissuras inclinadas, o que, a primeiro momento, sugere para possíveis recalques de solo. Então, nós já tivemos aqui, em datas passadas, onde nós iniciamos um processo de estudo, um processo mais aprofundado sobre a movimentação das estruturas. Nós conseguimos, através de uma anamnese, por isso é importante quem atua na área de patologia, entender os processos corretos, para que você possa dar um diagnóstico efetivo, né, um diagnóstico apontando diretamente a causa das anomalias, para que o processo de recuperação seja um processo eficiente, seja um processo que dê um resultado satisfatório e possa garantir a estabilidade do pórtico como um todo. E ao adentrar aqui no corredor de acesso, que dá acesso aos quartos dos seminaristas, a gente pode observar as fissuras inclinadas, né? Aproximadamente aí a um ângulo de 45 graus. Nós temos as fissuras aqui nas alvenarias do lado direito de quem da fachada olha, e nós temos também as fissuras do lado esquerdo. A gente pode observar aqui que foram colocados alguns selos em locais específicos, que são os selos de monitoramento. Esses selos eu vou falar um pouquinho mais sobre eles depois, né? A gente tem diversos selos, inclusive a maioria deles já romperam. A gente pode observar que foram datas colocadas recentes, tá? O selo foi colocado na data de 15/4, né? Hoje é dia 30, então a gente tem um espaço de tempo muito pequeno para a gente ter essa quantidade de selo rompido. A gente pode observar que a fissura, ela já separa os componentes construtivos, tá? Lembrando que aqui é uma alvenaria, e a gente pode observar que a fissura começa ali, próximo à base da alvenaria, e sobe até a viga de apoio que recebe o pano de laje, né? A gente tem situações que essas fissuras se estendem aqui para as vergas de porta e sobem também para as vigas de transição, tá? Então é uma situação que a gente precisa tomar muito cuidado para dar esse diagnóstico, que a princípio, quando se olha, você fala, bom, existe um recalque aqui, né? Existe um recalque de solo, a gente precisa monitorar para saber se ele está ativo ou se já há uma estabilização do maciço. Essa aqui é a parte final do corredor de acesso. Nós começamos as filmagens lá no início, né, que é a entrada principal da edificação. Aqui é o final, e um fato curioso é que nós temos as fissuras inclinadas também aqui nas alvenarias, né, iniciais ou finais, né, dependendo do ponto de vista que a gente olha a edificação. E elas também são alvenarias, contudo, um fator que é primordial para você poder dar o seu diagnóstico, para você fazer a sua interpretação sobre a anomalia, é que essas fissuras, elas estão no mesmo ângulo de 45, porém em sentidos opostos, né? Elas não seguem o mesmo sentido daquelas fissuras iniciais. Então, daqui a gente já começa a fazer uma interpretação da movimentação da edificação e entender o que está acontecendo, qual que é a anomalia de origem, né? Qual que é a origem dessa anomalia, para que a gente possa aí depois dar um processo terapêutico eficiente. Então, a gente tem fissura desse lado e fissura também desse lado, tá? Eu queria que vocês observassem que esse selo aqui é o selo 24, e o pessoal que manda as perguntas aí, muita pergunta no direct, eles perguntam qual que é a sequência dos selos, e eu vou mostrar para vocês. Desse lado aqui do corredor, nós temos o selo número 1. Então, cada perito, cada engenheiro, cada profissional tem uma maneira de monitorar. A nossa maneira, a gente faz as medições no sentido horário da edificação, então a gente começa montando aqui selo número 1, ali a gente tem o selo número 2, número 3, número 4, e vai na sequência até completar o ciclo e dar a volta, chegando aqui no selo número 24. Por quê? Esses selos, para o pessoal que gosta muito de fazer monitoramento com selo de gesso, um selo de vidro, selo de porcelana, o selo de gesso é um selo sensível, né? A gente pode observar que esse selo aqui, ó, ele está rompido, ele rompeu, tá? Isso aqui não é por falta de aderência, é por movimentação mesmo, é uma fissura ativa. E a gente tem aqui o sentido do recalque, então foi comprovado que existe um recalque, mas um fator primordial a ser diagnosticado, que eu quero passar para vocês, a gente tem um problema muito sério aqui de dilatação térmica.
Essa aqui é a laje de cobertura, né? Ela tem foram feitas medições, ela está dando aproximadamente aqui 60 metros de comprimento por 14,30, 14,40 aí, ela muda um pouco aí dependendo do fundo, dependendo da frente. Então a gente pode observar que é um pano de laje muito longo, né? Sem as devidas interrupções, sem as devidas juntas de movimentações. Isso já acende um alerta e é importante quando nós vamos realizar um diagnóstico dentro de uma edificação. É muito importante não somente a gente conversar com quem participou da execução, né, que é aquela anamnese que nós fazemos para poder ter um laudo mais objetivo, mas também interpretar quais são as inconsistências construtivas, né, quais são as falhas construtivas. A gente vai observar não somente as falhas construtivas aparentes, mas depois a gente vai fazer uma análise mais aprofundada nas vigas, nos pilares, para entender como é que foi montado. Nós solicitamos o SPT de solo, esse material não chegou até a gente porque não foi realizado. Então é muito importante o pessoal que está em casa aí assistindo, para quem vai participar de obra, vai participar de construção, principalmente a parte de projeto, é necessário que se faça o processo investigativo do solo. A gente precisa saber o que tem lá para baixo, o que a gente pode contar, onde a gente pode ancorar a nossa fundação. Então, qualquer tipo de construção, o pessoal pergunta muito para a gente, mas eu vou fazer uma construção pequena, 200, 300 metros quadrados, não precisa de ensaio de solo. É importantíssimo que se faça o ensaio de solo, é barato, não é caro, é um custo barato, e a anomalia que você pode ter depois por não conhecer onde você está acomodando a sua construção pode gerar um custo muito maior. Então a gente pode interpretar que aqui existe uma falha das dilatações de laje, e aí a gente começa a entender que aquelas fissuras lá embaixo, não somente a existência de um recalque, pode existir também uma dilatação excessiva que faz com que essa laje ela acabe fletindo para o lado de cima. Você fala, mas é uma loucura isso, né? Como é que você tem o peso próprio da estrutura e você tem a gravidade e essa laje ela acaba subindo? Pois é, como nós sabemos, o concreto ele acaba dilatando com o calor. A gente pode colocar, existe uma variação delta aí da dilatação do concreto, a gente pode colocar depois no vídeo, para você entender, a cada 5 metros de concreto, dependendo do FCK, dependendo da espessura, ele pode dilatar até 5 milímetros. Então, quando você pega um pano de laje como esse aqui, e você não tem nenhum tipo de dilatação, ele tende a dilatar, ou seja, as moléculas tendem a crescer. Quando essas moléculas dilatam devido ao calor, ela não consegue descer porque ela esbarra no pórtico, então ela acaba subindo, ela precisa se aliviar. Quando ela sobe, ela acaba apresentando diversas fissuras nas estruturas. Essa aqui é a fachada, lado direito de quem da fachada principal olha, e a gente observa diversas fissuras nos panos de fachada, né? A gente vai fazer um monitoramento aqui para entender se foram realizadas as contras-vergas de forma correta, as vergas de forma correta. Contudo, num caso como esse, mesmo executando as vergas e contras-vergas, se nós temos recalques ou temos dilatação excessiva, as fissuras elas acabam aparecendo, acabam rompendo a verga e a contraverga devido à grande movimentação das peças. A questão da gente ter a obrigatoriedade de executar vergas e contravergas é exatamente para evitar fissuras de retrações, fissuras térmicas ao longo das estruturas de fachada, e possa garantir uma solidez do pano. Tá? Então aqui, como a gente sabe que existe uma anomalia, né, proveniente do solo e também proveniente das movimentações de laje, então é bem provável que mesmo com a verga e contraverga iriam surgir fissuras. Talvez não fissuras tão grandes, né, se tivesse feito as vergas e contravergas de forma correta, não seriam fissuras tão grandes, mas existiriam sim fissuras, tanto na parte de contraverga quanto na parte de verga. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso vídeo. Não esqueça de nos seguir, dê um like, curta a nossa página para que a gente possa apresentar mais materiais voltados ao campo de anomalias das construções. E eu queria frisar, né, antes de seguir na parte de diagnóstico, mostrar essa fissura também, uma fissura no meio da edificação, uma fissura inclinada. Aqui foi colocado um selo bem maior. Você vê que ele também apresentou já um rompimento, né, sugerindo aí para a movimentação do pórtico. E o que a gente precisa entender aqui é que quando a gente faz uma análise inicial, a gente já observa que tem um recalque, possível recalque de solo, né, nas fundações. E realmente houve o recalque, a gente conseguiu constatar isso através dos nossos estudos, através da análise dos projetos,
só que esse recalque aparentemente ele está estabilizado. E aí você fala, tá, então como é que o gesso passou a romper, todos os selos romperam? No dia que eu estive aqui, no primeiro dia que eu estive aqui, na data de 15/4, eu fiz a instalação do primeiro gesso, que foi o gesso número 1, e instalei mais 23 gessos ao longo, 23 lâminas de gesso ao longo da estrutura. E isso deu mais ou menos umas 2h30, 3 horas de serviço. Né? Eram por volta aí das 15 horas da tarde, momento em que as estruturas estão bem aquecidas, né? Nós temos um sol que ele nasce aqui e se põe lá. Então, esse trecho da edificação é o trecho que mais sofre com a incidência solar. E engraçado que quando eu estava instalando o último gesso, que é exatamente o gesso oposto, né, que é esse gesso que está aqui, é o gesso de número 24, quando eu estava instalando o último gesso, ou seja, quase 3 horas após o início do primeiro gesso, que é esse gesso aqui, ele já se rompeu, ele já estava rompendo, e passou a romper na sequência das instalação. Os selos não romperam todos na sequência, no mesmo dia, mas ele passou a romper nos dias seguintes. Então, se você observar aqui, foi feito o monitoramento na data de 15/4, e esse gesso rompeu depois na data de 17/4, ou seja, a gente está falando aí de 3 dias depois, né? Então, a gente passa a observar que se eu diagnosticar essa edificação com recalque, eu vou estar falando que esse recalque ele está ativo em processo exponencial, porque ele está numa aceleração muito grande, né, esse adensamento de solo. E não é verdade. Houve o rompimento, a gente vai sugerir agora um monitoramento pelo equipamento para poder fazer um georreferenciamento, mas a gente pode observar que a grande extensão do pano de laje é um fator crucial para fazer a movimentação das estruturas, das alvenarias, fazendo com que essa laje ela acabe dilatando, subindo e levando as alvenarias por arrasto. Tá? Houve o recalque, existe o recalque diferencial, mas a princípio ele estabilizou. Recalcou por ineficiência nas execuções de fundação, as fissuras acabaram surgindo devido ao recalque, depois elas se estabilizaram. Só que o motivo pela qual a laje se movimenta devido à falta de dilatação acaba fazendo com que essas fissuras elas sejam fissuras que acabam abrindo e fechando, abrindo e fechando. Tanto é, se a gente observar hoje, o tempo está nublado, o tempo está frio aqui, não está um tempo caloroso, e os selos estão da mesma forma desde manhã. Mas quando nós pegamos em dias ensolarados, dias mais quentes, a gente observa que as fissuras acabam abrindo, né? A gente fez a medição com o fissurômetro e observou que em dias de calor a fissura acabam abrindo de uma forma mais frequente. Então a gente tem sim um recalque, mas hoje o que está mais causando a movimentação, a abertura e fechamento dessas fissuras é a dilatação excessiva de laje. Então fico aí, espero que vocês tenham gostado do material, a gente vai trazer mais material para vocês. Sigam a gente no canal e não esqueçam de dar um like.